Direito administrativo, para a gente dar continuidade aqui no nosso curso, tá? Então, nós estamos dando prosseguimento em aulas com questões e também com mapas mentais para facilitar aí o aprendizado. Então, olha só, na questão número 17. Agentes públicos são pessoas físicas ou jurídicas que desempenham a função pública, ainda que de maneira transitória, certa ou errada? Será que um agente público pode atuar de maneira transitória? Pode, sem problema. E um agente público tem que exercer uma função pública? Sim, não necessariamente tem que estar ocupando um cargo público e é uma pessoa física, sim, mas não pode ser pessoa jurídica. Logo, a questão de número 17 ela está incorreta. Só para a gente entender, vamos colocar aqui no nosso mapa mental para a gente ver como é que funciona esse conceito de agente público. Então, primeiro ponto importante que não pode passar batido de jeito nenhum é você entender que um agente público é uma pessoa física, ou seja, para você ser servidora, ser contrato temporário, empregado público, agente político que seja, você precisa ser gente. A Coca-Cola, por exemplo, não pode ser professora efetiva, a Renner não pode ser de contrato temporário, e outra empresa qualquer não pode ser um agente público. Então, eu preciso ser pessoa física, não rola de ser pessoa jurídica. Segundo, além de ser uma pessoa física, o agente público exerce uma função pública. Presta atenção, porque eu não estou falando que tem que ocupar um cargo público. Existem agentes públicos, como os professores de contrato temporário, que vão exercer a função pública, mas sem ocupar uma vaga dentro da administração. Então, eu não preciso nem estar num cargo, nem estar no emprego público. Tá massa? Tem que ser de forma remunerada? Pode ser de forma remunerada ou não. Por exemplo, você vai ter o caso aí de um agente credenciado que vai ser remunerado, mas também tem jurados no tribunal do júri que não recebem nada para poder atuar, ok? E aqui, última característica para a gente poder finalizar com chave de ouro o conceito de agente público, eu preciso atuar de maneira permanente? Também não. Então a resposta é a mesma que lá em cima, ó. Pode ou não está atuando de maneira permanente. Exemplo, um comissionado só está ali de forma transitória, então não é permanente. Agora, um juiz, um promotor, está de maneira permanente. Servidor efetivo, está de maneira permanente, tá massa? Então tá esse o conceito de agente público. Mas quais são as espécies que podem cair na sua prova? Você tem, por exemplo, os agentes administrativos. Agentes administrativos. O que é um agente administrativo? Você vai pegar aí como exemplo o servidor público, você vai pegar como exemplo o empregado público e também quem está no contrato temporário, tá? Todos eles são chamados de agentes administrativos, mas você também pode ter os agentes políticos, como juízes, como promotores. Marcelo, juiz e promotor são políticos, sim, eles são considerados agentes políticos mesmo, tá? Além, é claro, de deputados, senadores, vereadores, governadores, presidente. Então, são uma espécie à parte. Você vai contar ainda, pessoal, então muito cuidado, que isso aqui é muito cobrado em prova, tá? Com os particulares em colaboração com a administração pública. É o caso que eu falei, jurado ali no tribunal do júri, mesário nas eleições. Então, eles não têm um vínculo assim mesmo para integrar o quadro da administração. Tem um agente de fato necessário, que também é um particular em colaboração, assim como os agentes credenciados. E para fechar aqui, o último exemplo de agentes públicos, tá? Você não pode esquecer que também tem os militares. Então, militar também é um tipo de agente público. Marcelo, mas militar, ele não é servidor? Tipo, quando você fala
de policial militar ou bombeiro não é servidor? Não é. O STF entende que os militares são um tipo de agente público à parte, mas também são agentes públicos, mesmo que não sejam servidores, tá? Então, pode já dar o print na tela para a gente passar para a nossa próxima questão. Aí, questão de número 18. Pode-se afirmar que a aprovação em concurso público é exigência para ingresso em emprego público. Entretanto, é facultativo para o ingresso em cargo público de regime estatutário. Qual que é a diferença de um emprego público para ser estatutário? Se você é empregado público, tipo nos Correios ou no Banco do Brasil, Caixa Econômica, você é regido pela CLT, tá? Você não é servidor, você é empregado público. Agora, se você está na administração direta, autárquica ou fundacional, você será regido por estatuto, ou seja, em vez de ser um empregado público, você é servidor público. Na CLT, em vez de você ser servidor, você é empregado público. Acontece que sempre que você você quer ingressar numa empresa pública ou sociedade de economia mista, realmente, concurso público é exigência sempre para você fazer parte de uma empresa pública ou sociedade de economia mista. Mas quanto ao servidor, cuidado, orelhinha em pé. Servidor tem um de duas espécies. Eu tenho o servidor comissionado e também tenho o servidor efetivo. Para ingressar num cargo comissionado, eu não preciso fazer concurso, porque o cargo comissionado é por ingresso por livre nomeação. Agora, para ser efetivo, eu sempre preciso de concurso público. Então, eu não posso afirmar que é facultativo coisa nenhuma, porque para comissionado realmente não precisa, mas para efetivo sempre vai ser concurso público. Logo, questão 18 vai estar incorreta. Vamos ver isso aí? Como é que vai funcionar aqui no nosso esquema? Tem que saber diferenciar, tá? Os agentes administrativos que eu coloquei ali no outro slide para você, que é uma das espécies de agente público. Você tem o servidor. Quem é o servidor? Servidor é aquele camarada que ocupa um cargo público, seja ele efetivo, seja ele comissionado. Mas tanto o efetivo quanto o comissionado é regido por um estatuto. E por isso que eles são chamados de estatutários. Mas quando você fala de regime da CLT, ou seja, quando você fala de regime seletista, não está mais se referindo aos servidores públicos. Agora, a conversa é com empregados públicos. Falei de empregado público, já não estou mais me referindo a uma pessoa que ocupa um cargo, mas sim a uma pessoa que ocupa um emprego público. Marcelo, para ser empregado público, é verdade, então, que sempre é concursado? É verdade, sempre concursado, mesmo para ser do regime seletista. Servidor público, não. Como você tem o comissionado e o efetivo, você não pode mais afirmar que o ingresso em cargo público depende exclusivamente de concurso público. Agora, ingresso em cargo público efetivo, sim, depende de aprovação em concurso público. Lá embaixo, nós temos mais um ainda, tá? Mais um agente administrativo. Nesse caso aqui, é o contrato temporário. Contrato temporário não ocupa vaga, tá? Ele não vai ocupar uma vaga dentro da administração, ele só vai exercer a função pública, mas ele não vai ocupar uma vaga. Marcelo, ele é regido por um estatuto ou é regido pela CLT? Nenhuma coisa e nem outra. Eles são regidos por leis específicas. Então,
teoricamente, ó, sem ter errado, teoricamente você vai ter, por exemplo, uma lei específica para a galera da educação, uma lei específica para a galera da saúde, uma lei específica para agente sanitário, tá? Então, você não vai ter um regime jurídico único. Só mais um ponto importante para a gente finalizar esse slide aqui, tá? Quando você utiliza o termo agente administrativo, você também pode se referir a isso aqui, ó. Você pode chamar todos eles de servidores. Ué, Marcelo, eu achei que só podia chamar servidor de servidor. Não é assim exatamente, tá? Você vai dizer servidores em sentido amplo, tá? Então, o termo servidor em sentido amplo abrange o servidor mesmo, né? Abrange também o empregado público e abrange o temporário. Ah, eu sou contrato temporário. Então, quer dizer que eu posso afirmar que eu sou servidora já? Pode. Servidora no sentido amplo. Para não confundir, tá? O servidor mesmo, que é aquele ocupante de cargo, você chama aqui no direito administrativo de servidor em sentido estrito da palavra. Servidor em sentido estrito, tá massa? Então já pode dar o print aí na sua tela para a gente já passar para o nosso próximo item. Questão 19, é exatamente sobre, acabei falando, exatamente sobre isso. No sentido amplo, pode-se afirmar que professores de contrato temporário são servidores? Posso sim, a questão está correta, tá? Você pode usar, inclusive, o termo lato sensu, tá? Que é a T mais chique. Sou servidora lato sensu. Sou servidora em sentido amplo. Mas por que utilizar essa linguagem? É uma linguagem do povão. O povão não sabe distinguir o que é um servidor, o que é um empregado público ou o que é um contrato temporário. Então, você pode afirmar que é servidora no sentido amplo da palavra, que ele não vai saber que você é contrato temporário, né, ou empregado público ou servidor. Massa? E a questão 20, para nós finalizarmos aqui, está afirmando que a administração pública, em seu sentido formal, é conceituada como a atividade administrativa desempenhada de maneira técnica e concreta. Olha só, a atividade administrativa realmente é de maneira técnica, pois exige conhecimento técnico e também é uma atuação concreta. Só que esse não é o conceito formal de administração pública. Esse é o chamado de conceito funcional. Já que eu estou me referindo à função, então tem que ser conceito funcional. Conceito formal, ele é inerente, né? Ele é relacionado a quem forma a administração pública e não ao que faz a administração pública. Vamos ver como é que vai funcionar isso. Conceito formal, eu estou perguntando quem, tá? Eu quero saber quais são os personagens e não qual é a função. Os personagens do nosso joguinho são as entidades, são os entes, tá? É a União, o DF, a autarquia, fundação pública, sociedade de economia mista e assim por diante. Mas você também vai contar com os próprios órgãos públicos. Órgão público também forma a administração, além, é claro, dos agentes públicos. Então, quais são os três personagens que fazem parte da administração? Os entes, os órgãos e os agentes. E aí você vai poder responder as perguntas. Quando pergunta quem forma, quem organiza e quem manifesta a vontade, é a mesma resposta. São expressões sinônimas. Só que, numa linguagem mais rebuscada, quem forma a administração, você está se referindo ao sentido formal de quem forma. Quando você pergunta quem organiza a administração, o nome é sentido orgânico. Sentido orgânico. E aí você pergunta quem manifesta a vontade, no direito a palavra vontade significa subjetivo. Subjetivo. Então, a administração pública, no sentido formal, orgânico ou subjetivo, não é a atividade administrativa, e sim
os próprios personagens que integram a administração. A administração, no sentido formal, é o conjunto de entes, órgãos e agentes, e não como a questão está falando a respeito da atividade administrativa, para a gente encerrar aqui essa nossa aula. Então, um forte abraço para vocês.